Olá pessoal, Associação Vida Viva para Mais de 60, na gravação de mais uma live, onde a nossa proposta de associação é trazer para vocês profissionais da área de saúde. Nós não estamos aqui fazendo jornalismo, nós não estamos aqui fazendo entrevista, nós estamos batendo um papo. Esse papo é informativo com pessoas da área de saúde. Esse é o recado maior e o objetivo maior desse bate-papo é que o idoso tenha qualidade de vida, mesmo na pandemia. Então hoje eu estou tendo o prazer enorme de trazer aqui uma médica jovem, como vocês estão vendo, linda. Eu só puxo saco dela, não vale, não vale. Doutora Juana Beda. Doutora Juana é médica de família e comunidade e também psiquiatra. Então, doutora Juana, é um prazer enorme a senhora ter oferecido a sua hora como voluntária da Associação Vida para Mais de 60 e eu recebê-la aqui para a gente bater um papo. Imagina, dona Graça, é meu prazer, eu me sinto honrada, obrigada pelos elogios e é uma felicidade poder estar aqui para a gente conversar e trazer informações de qualidade para esse público que precisa tanto nesse momento. Porque esse público, hoje você não abre internet, você não abre televisão, você não abre rádio, porque eu tenho a impressão que na hora que acabar a pandemia eles não vão ter mais notícia para dar. Então tá todo mundo muito encharcado de notícias de pandemia. Só, gente, que eu quero falar para vocês que estão nos ouvindo. Divulguem. Divulguem, porque a informação que nós estamos levando para vocês aqui não é informação jornalística. É informação médica. É informação da fisioterapia. É informação da psicologia. É informação de um assistente social. Eu busquei profissionais da área que lidam todos os dias com a saúde das pessoas, para que ele possa dizer da sua vivência, da sua recomendação de saúde. Essa é a importância do nosso trabalho enquanto Associação Vida Viva, para mais de 60. Doutora Juana, eu sempre digo o seguinte, que quando eu reúno as meninas de 60, de 70, de não sei quanto, dá muitos anos, mas dá muito papo. E nesse momento de pandemia, as informações são muitas. As informações, às vezes, conturbam até nossa mente. Eu lembro que um dia a senhora virou para mim e disse assim, ouça menos informação, porque eu já estava muito aperreada com tudo que estava ouvindo e queria entender e queria até passar receita para o povo, né? Então, a senhora como médica de família e comunidade na cidade de Petrolina, Pernambuco, aqui sertão do Nordeste, como a senhora vê e analisa, doutora Juana, a situação de saúde e o bem-estar do idoso nesse momento? Eu tenho ficado muito preocupada, né, desde o ano passado, desde o início da pandemia, com o aumento dos casos de ansiedade, dos casos de depressão, de síndrome do pânico, inclusive, nos idosos, por conta do que a gente tem vivido. Porque a gente sabe que não é apenas o medo da doença em si, mas o medo, inclusive, de perder o suporte, de perder um familiar, é a dificuldade na renda, que aconteceu com muitas famílias. Isso tudo mexe muito com o idoso, afeta o seu bem-estar e, consequentemente, a sua saúde, né? A gente sabe que os números, eles cresceram nesse ano, a gente enfrentou uma nova onda, está enfrentando uma nova onda da doença, apesar das últimas semanas aqui em Petrolina terem mostrado uma estabilidade. A gente precisa ainda manter os cuidados, mas não necessariamente precisa conservar essa cultura do terror, que muitas vezes, né, acontece, que a gente estava até conversando sobre isso. Essa melhora, doutora Juana, a gente pode dizer que ela está acontecendo, essa estabilidade que a senhora falou, já é pelo número crescente de pessoas vacinadas? Infelizmente ainda não. Ainda não, né? Infelizmente ainda não. A gente teve uma diminuição dos casos nessas últimas 2 semanas, porém ainda tem um número muito alto, né? A gente ainda tem tido números muito altos, especialmente a nossa taxa de ocupação das UTIs aqui em Pernambuco e em Petrolina.
Então é o momento da gente continuar, sim, os cuidados até que uma parcela maior da nossa população esteja vacinada. Quando é que, assim, com a medicina, ela calcula com que percentual de vacinados venha a decair esse número de contágio? Cerca de 70%. 70%? Né? Não é um número fechado, mas os últimos estudos mostraram que em outros países, quando a gente tem em torno de 70% da população vacinada, a gente consegue ter uma diminuição mais considerável desses casos. Doutora Juana, a senhora tem, por acaso, na nossa cidade de Petrolina, mais ou menos quantas pessoas já se vacinaram? Assim, o percentual? Hoje eu não sei de verdade o percentual que a gente está agora, mas a gente está atualizando todos os dados. A Secretaria de Saúde, ela atualiza, né, os números. Semanalmente eu posso buscar essa informação e trazer para vocês. Tá certo, tá ok. E quais as consequências deixadas no pós-Covid? Porque o Covid é um vírus que ataca principalmente o idoso, que já vem com várias comodidades, fragilidades, né? Você já está no declínio de sua imunidade, quer dizer, você já está mais suscetível a ter alguma coisa. Qual é como é que o organismo do idoso no pós-Covid está tendo como sequela, como consequência de necessidade de tratamento? Pronto, excelente pergunta. A gente sabe que vai depender muito do próprio organismo do idoso. Porque a gente sabe que com o avançar da idade a gente tem uma diminuição da nossa própria imunidade, o organismo já fica mais frágil. Nessa fase de vida eu tenho uma associação com outras comorbidades também, hipertensão, diabetes, câncer, doenças cardíacas, que aumentam o risco para Covid grave. Então a consequência vai depender tanto dessas comorbidades, se é um idoso que já tem alguma dessas doenças ou muitas delas, e também da forma de Covid que ele teve. A gente sabe que a gente pode ter uma forma leve ou assintomática, uma forma moderada e uma forma grave. Então as consequências vão depender dessa forma também. Se eu tive, por exemplo, uma forma leve, eu praticamente não terei sequelas. De uma forma moderada, eu posso ter uma astenia, que é um cansaço, uma moleza no corpo durando um tempo um pouco maior. E nas formas graves, para pacientes que ficaram internados, que precisaram de UTI, por exemplo, que ficaram entubados, a gente tem como sequelas um comprometimento da função pulmonar. Então, são pacientes que estão apresentando um cansaço maior do que o habitual, uma dificuldade para respirar, mesmo fazendo atividades básicas do dia a dia, subir a escada de casa, tomar banho, e aí vão precisar de uma reabilitação pulmonar. Estão precisando agora de fisioterapia respiratória para fazer essa reabilitação pulmonar e muitos precisam inclusive de fisioterapia motora também, passaram muito tempo internados, muito tempo sem se movimentar, então precisam desse auxílio. Então, principal consequência ou sequela hoje que a gente tem visto para a Covid grave é a sequela respiratória, né? O comprometimento da função pulmonar. Essa sequela também que dizem que o idoso é muito suscetível a ter porque está muito tempo deitado, parado, de trombose, é trombose, edema? Trombose, Esse é um risco não só para a Covid, tá? A Covid a gente sabe que ela tem um risco maior de apresentar eventos trombóticos. Porém, qualquer condição em que a gente fique muito tempo internado, muito tempo deitado, a gente tem um risco maior para trombose. Tanto que a gente faz o que a gente chama de profilaxia. A gente usa medicação quando o paciente está internado para prevenir esses eventos trombóticos. Paciente que está há muito tempo na UTI, paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, e que fica muito tempo internado, a gente faz essa profilaxia de eventos trombóticos. E para a Covid, a gente faz da mesma forma também. Então, gente, olha, para nós idosos, o risco de trombose que a doutora Juana está falando não é só para Covid. Não. É aquele idoso que não caminha, aquele idoso que passa muito tempo sentado, deitado, aquele idoso aposentado. Cuidado, gente, vamos fazer pelo menos nossos exercícios para poder não aumentar os riscos próprios da idade, né, doutora Juana? Exatamente. Bem, agora eu vou para uma área que eu gosto. Cabeça! Doutora Juana, a senhora como médica psiquiatra, o que a senhora aconselha para o idoso nesse momento de pandemia para que ele tenha
vamos dizer assim, uma qualidade de vida melhor, sem tantos medos, sem tanto pavor? Bom, o meu primeiro conselho é inclusive um que a gente já conversou, né, Dona Graça, que é se afastar de tantas fontes de notícias que a gente tem. Se a gente liga a televisão hoje, tudo que a gente vai ver é sobre a pandemia. Absolutamente tudo, em todos os locais. E a gente precisa filtrar essas informações, porque o excesso de informações, de notícias negativas, prejudica muito a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, deixa a gente mais preocupado do que deveria. Não é que a gente não precise se preocupar, de forma nenhuma. A gente precisa sim ter todos os cuidados com a nossa saúde, com a saúde da nossa família. Porém, em excesso, isso vai aumentar a nossa chance de desenvolver transtornos de ansiedade, por exemplo, de transtornos depressivos também. Então a gente precisa ter cuidado com as informações que a gente está recebendo, filtrar, escolher um horário do dia, por exemplo, para ver, um jornal em que confie, uma fonte segura de informação. A gente tem muitas fake news circulando, infelizmente, então escolher uma fonte segura de informação. Olha, hoje eu quero me informar sobre a vacina. Pronto, né? A senhora perguntou da porcentagem da vacina. Não sei hoje qual é o número de hoje, então vou chegar em casa, vou olhar na fonte qual é a porcentagem de vacinados em Petrolina, para eu me apropriar dessa informação. Mas não de ficar olhando o tempo inteiro para a gente não acabar piorando do nosso quadro mental por conta disso. O idoso já é aquele que... Eu fiz 70, eu estou fazendo 73. Daqui a pouco eu tenho uma amiga que tem 75. É como se a gente... Se eu fosse lhe dar assim, uma imagem do que passa às vezes na cabeça da gente, é como se a gente estivesse numa fila e está chegando perto, está chegando a hora. Aí o resultado, eu não sei se a senhora viu, eu acho isso campanha de terror, feito como piada, como engraçadinho na internet, aquele senhorzinho bem idoso que ele vai ali bem na ponta do pé para poder lutar, para poder abrir o cadeado e sair. Quando ele estava abrindo o cadeado, que estava conseguindo abrir o portão lá de dentro, gritaram: olha, o coronavírus vai matar. O pobrezinho do velho volta, murcho. Eu aprendi, depois que entrei para a associação, sobre a gerontologia, que eu nem sabia que existia isso. Eu achava que era só geriatria. Não, a geriatria era quem cuidava do idoso, pronto. Depois que eu aprendi, eu achei genial, porque eu acho que cuidar é cuidar no âmbito geral. Eu não sou só físico e biológico. Eu sou físico, biológico, eu sou emocional, eu sou psicológico, mas eu sou social. Doutora Ruana, para mim, eu não sei para vocês, gente, o trancafiar dessa doença foi a maior sequela que ela me deixou. Ela tomou de mim o que eu lutei a vida toda para ter: liberdade. Não sai, fica, se tranca. Não posso ver minhas amigas, não posso tomar meu café, eu não posso tomar uma cervejinha, eu não posso tomar nada, eu não posso ver minhas amigas. Tá tudo trancada com os olhos grandes. E quando a gente parece que vai tentar chegar perto, tem tantas que tá com 2, 3 máscara. Que eu olho assim, quando eu olho, já dá vontade de eu respirar, porque parece que ela está sufocada. Então eu acho que esse mal, como é que a gente suaviza, doutora Ruana? Então, essa é uma excelente pergunta também, né? O que a gente precisa entender é que distanciamento não significa isolamento. Doutora Ruana, diga ali para eles, pelo amor de Deus, isso que a senhora está dizendo aqui, vá, fale. Pronto. Distanciamento não é a mesma coisa que isolamento, tá? Eu posso e devo sim ter todos os meus cuidados, eu não vou me aglomerar neste momento, mas isso não significa que eu precise me afastar por completo das pessoas. A gente tem estratégias hoje em dia, né? O uso da tecnologia é uma delas. Então muita gente fala, mas o idoso às vezes ele não consegue lidar bem com o celular ou com a tecnologia. Até que alguém auxilie. O idoso ele é plenamente capaz de aprender sim novas tarefas, novas funções, e a gente precisa parar com esse preconceito e com essa mania de achar que o idoso não aprende. Tá? Ele não consegue mexer com isso. Consegue. Pode ter uma certa dificuldade no início para lidar com a tecnologia, por exemplo? Pode, mas é algo superado.
E é algo hoje que a gente precisa estimular, inclusive. Videochamadas que a gente vai ter para matar a saudade da família, né? Menina, o Zap é aquele negocinho que a gente aperta na filmagenzinha e que a gente tá vendo as imagens. Minhas amigas, olha, pelo amor de Deus, vamos tomar nosso cafezinho, 3, 4, não é aglomeração não, olha, não se tranque não, pelo amor de Deus, faço não. Convide as amigas para um jantar, pode ser um jantar à distância. Então, uma estratégia que é minha mãe, né? Minha mãe é idosa também, ela tá fazendo com uma amiga que mora em Brasília, inclusive. Elas escolhem uma receita no fim de semana, no sábado. E cada uma faz a receita, um bolo que elas gostam ali e marcam o horário. Não é o chá das 5, é o cafezinho das 5. E aí fica uma comendo o bolinho que fez e batendo papo com a outra. E batendo papo de videochamada. E aí o resto do bolinho ela manda entregar na casa de outra amiga que ela não pode visitar, mas que mesmo de longe ela quer e deve continuar convivendo. E aí a outra amiga já recebe esse carinho, esse afeto mesmo à distância, né? Então a gente tem estratégias para lidar. A gente não pode permitir essa solidão. E a solidão não é quando o idoso ele está sozinho. Claro que quando o idoso ele mora sozinho, a gente tem um risco maior. Ele não tem quem vá, por exemplo, no mercado para ele, quem resolva as coisas de banco para ele, não tem esse suporte, então ele vai se expor maior. Tem um risco maior de exposição, se expor mais à doença, a adquirir a doença. Mas às vezes quem está em casa e tem outros familiares se expõe ao risco também, porque esse familiar pode estar saindo e acabar trazendo o vírus. E o idoso ele pode se sentir sozinho, tanto estando realmente sem nenhuma outra pessoa no lar, ou a solidão acompanhada, que a gente chama, que é de estar em casa, às vezes tem 4, 5 familiares, mas ele se sente ainda isolado. Eu acho que essa é a pior. Essa é a pior. E que é pior, excluído ali, mesmo naquele ambiente cheio de gente, mas se sente isolado, não se sente útil, né? Se sente como se fosse, às vezes, até um peso, inclusive, sabe? Olha, tá todo mundo preocupado, não me deixam sair, mas que eu não posso fazer mais nada, porque tá todo mundo me privando de tudo. E se sente só, e não consegue se abrir. Pessoal, fiquem ligados que nós vamos ter a segunda parte do vídeo. Quero contar com a presença de vocês e a divulgação de vocês.